Olá, peritos, tudo bem com vocês? Eu sou Agenor Zaparoli e trabalho como perito judicial. Quero apresentar os meus dois passarinhos. Essa daqui é a Luara, é uma calopsita muito bonitinha que adora um carinho. E essa daqui de trás é a Yellow. Ela é uma periquitinha, meio arisca, não gosta muito de carinho não, essa aí foge. Bom, hoje o tema é a diferença entre perito judicial e assistente técnico. Você sabe qual a diferença? Você sabe o que é um perito judicial, um perito particular, simplesmente um perito, um profissional competente? Você sabe quais são essas diferenças? Então, é nesse tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, bom, o próprio nome diz, perito judicial é aquele perito da justiça. É um profissional que geralmente é um profissional liberal, geralmente não é um profissional concursado, ele simplesmente é um profissional competente para dirimir questões técnicas que envolvem o processo. O perito judicial, ele só é perito assim que ele é nomeado pelo juiz. Antes disso, ele simplesmente é um profissional liberal, é um perito independente, um perito particular, que trabalha extraoficialmente, extrajudicialmente, né? Mas o perito judicial, quando ele é nomeado, aí sim, ele aceita um munus do tribunal, portanto ele se torna um profissional prestando serviço para a justiça, né? Então, o munus que ele está prestando é um munus, como se diz, do governo, governamental, público. É um munus público. Você se torna o braço direito do juiz. Então, esse é o perito judicial. Ele não precisa ser concursado, ele precisa ser um profissional competente no objeto da perícia. E quando eu falo competente, significa que ele tem que ter competência reconhecida pelos órgãos competentes naquele objeto, naquele tema, né? No meu caso, eu sou engenheiro de controle e automação, sou engenheiro eletricista, sou pós-graduado em computação forense e perícia digital, portanto eu sou competente nessas três áreas, tá? Eu entendo de programação, mas não sou formado como programador, então eu sou competente? Não sou competente, eu não tenho competência reconhecida pelo órgão, mas eu tenho competência por tempo de serviço, por conhecimento, por lembrei da palavra, competência por conhecimento de causa. Então o juiz pode me nomear sim, se eu tenho conhecimento de causa no objeto da perícia. Por exemplo, eu sou programador desde 2003 e então eu tenho conhecimento na área de programação de várias linguagens. O juiz pode me nomear e é o que acontece, me nomeia para resolver questões voltadas a softwares e tudo mais, né? Apesar de que a minha competência em computação forense já me traz competências atribuíveis à computação forense, mas eu não sou especializado no objeto programação, mas conheço, entendo tudo sobre programação. Ou grande coisa, né? Ninguém entende tudo, né? Então esse é o profissional perito judicial. Ele é nomeado pelo juiz. E assim que termina o processo, assim que ele entrega o laudo e esclarece as dúvidas, né, faz o seu manifesto de esclarecimento, quando existe esclarecimento, e encerra-se o seu munus, ele volta a ser um profissional liberal, ele volta a ser uma pessoa normal, né?
Assistente técnico. Quem são os assistentes técnicos? Geralmente, assistente técnico é o perito ou é o profissional contratado pelas partes. As partes solicitam a perícia, geralmente. As partes que eu falo é o autor e o réu. Solicitam a perícia e o juiz autoriza, nomeia um perito do juiz, né, um perito judicial, e abre espaço para as partes nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos preliminares, que são as perguntas que o perito deve responder. Assim que o perito judicial apresenta o laudo nos autos, os assistentes técnicos também podem apresentar seus laudos. E o juiz ele tem que acatar os 3 laudos como um único peso. Apesar de que, teoricamente, o perito judicial é o profissional que tem menos imparcialidade. Ele é menos parcial, quer dizer, como ele não foi contratado pelas partes, ele não tem interesse de quem vai ganhar ou quem vai perder. Já o assistente técnico pode ser que, por ele ser contratado pela parte, ele tem interesse que a parte ganhe. Entendeu? Então, essa é a diferença entre perito judicial e assistente técnico. O assistente técnico é o perito das partes, tá? Agora, e se o perito precisar de um assistente? Por exemplo, eu às vezes quando eu vou fazer perícia em residencial, em elétrica residencial, eu levo um assistente que é o eletricista, para subir na parede, para abrir caixas, para fazer o serviço que eu não tenho as ferramentas. Então eu nomeio nos autos, na palavra não é nomear, mas eu indico nos autos que eu vou levar um profissional capacitado para me auxiliar. Agora, o meu assistente e o assistente das partes, o meu assistente pode ser impugnado, além de que o perito judicial pode ser impugnado pelas partes. Se as partes entenderem que o perito tem interesse, que ele é parcial, que ele tenha alguma suspeição, ele pode ser impugnado e outro perito será nomeado no lugar, né? Agora, os assistentes técnicos das partes, esses nunca podem ser impugnados. Esses são protegidos por lei. Inclusive o CPC deixa isso bem claro. Então, quer dizer, se a parte nomear um perito, não pode outra parte ir lá, nomear um assistente, não pode outra parte lá e contestar. Eu já vi isso acontecer, eu já vi advogado mal informado contestar o perito da parte. Ah, o perito da parte já trabalhou na empresa do réu. Não tem importância. O réu quis que ele apresentasse, que ele representasse a empresa. Infelizmente o CPC, ou felizmente, o CPC dá esse direito a essa empresa, tá? Lembrando, o perito judicial e o assistente dele, esses podem ser impugnados sim. Porque, por exemplo, se o perito judicial tiver interesse, ou o assistente técnico tiver interesse, envolvimento com as partes, eles serão impugnados. E não tem o que fazer, o juiz vai derrubar sim, tá? Bom, nós falamos de assistente técnico das partes, assistente técnico do perito judicial, falamos do perito judicial, né? E tem a perícia extrajudicial. O que seria a perícia extrajudicial? É a mesma coisa, porém não envolve o tribunal, tá? Não envolve um litígio, como por exemplo, eu, Agenor, posso ser contratado por uma empresa para periciar uma parte de automação de uma indústria, para ver se está tudo certo, para ver se tem algum processo que está sendo que não está sendo respeitado. Eu posso fazer uma auditoria, eu posso fazer uma perícia, eu posso fazer uma
vistoria, uma inspeção. Você sabe qual a diferença dessas palavras? O que é inspeção? O que é vistoria? Qual a diferença entre elas? O que seria uma perícia, né? O que seria uma auditoria? Todas elas são bem diferentes, tá? Apesar de que uma pode englobar a outra, mas são palavras diferentes, termos diferentes, e se você é perito judicial, tem que tratá-las como elas são, tá? Cuidado em trazer termos que você acha que serviu para você naquele momento, mas o conceito dele não seja o ideal para aquele momento, tá? Lembrando que, por exemplo, se você apresentar um laudo, você é um assistente, você apresenta um laudo? Não, você não apresenta um laudo, você apresenta um parecer técnico. Essa é outra diferença. O perito judicial, ele apresenta o laudo pericial. Laudo pericial judicial. O assistente técnico das partes, ele apresenta parecer técnico do assistente técnico da parte, tá? Ele inclusive pode escrever isso no laudo dele, desculpa, no parecer dele. Parecer técnico da parte, parecer técnico, parecer técnico da parte tal. Ou se não, parecer técnico, vistoria. Então ele pode colocar no título da capa o que ele fez. Se ele foi lá fazer uma vistoria, se ele acompanhou, se ele inspecionou, ele pode colocar isso no título, né? Parecer técnico de inspeção em perícia judicial. Parecer técnico de vistoria à perícia judicial, né? Parecer técnico de acompanhamento de perícia. Tudo isso faz parte do perito, do assistente técnico. Então, lembrando, o perito judicial apresenta laudo, o assistente técnico apresenta parecer técnico. Basicamente a peça é a mesma, ela pode ser idêntica, mas o nome é diferente, tá? Porque talvez, não sei, eu entendo que é para facilitar no momento dos andamentos judiciais. Quando alguma parte cita em suas peças, suas petições, o laudo, a gente sabe que é do perito. Quando cita parecer, a gente sabe que não é do perito, que veio das partes, né? O documento do meu assistente técnico, se ele for emitir, geralmente eu utilizo o assistente técnico para me auxiliar, e as dúvidas que eu tenho, eu solicito a ele, as dúvidas práticas que eu tenho, eu solicito a ele e coloco direto no meu laudo, não peço para ele fazer um parecer. Mas se ele emitisse um documento, seria também um parecer técnico do perito, do assistente do perito. Entendeu? Agora voltando àquele terceiro caso. Imagina que eu não sou perito judicial, que eu não estou perito judicial. Você sabe, inclusive, quero chamar a atenção, você sabe a diferença entre eu sou e eu estou perito judicial? Eu tenho um tema sobre isso, vou colocar o link aqui embaixo, nas descrições, explicando a diferença entre eu sou e eu estou perito judicial, né? Então imagina que eu não estou perito judicial, sou um profissional liberal, normal, vivendo na selva de pedra. Eu sou contratado por uma empresa para fazer uma inspeção. Então eu posso fazer uma perícia particular. Eu não vou dar nome à perícia particular, porque não vem ao caso. Mas se algum documento desses for levado para dentro dos autos como prova, ela será chamada lá dentro como parecer técnico da parte, né, de uma das partes. Ou senão, como um laudo extraoficial. Eles podem dar esse nome de laudo extraoficial, mas dentro do CPC diz que o laudo é o do perito, né? Então existe o perito judicial, o assistente técnico das partes, assistente técnico do perito judicial, e existe o perito extrajudicial, que é o perito que é profissional, competente, capacitado para dirimir questões técnicas também, para exarar laudos, pareceres técnicos. Quero chamar a atenção aqui também, você sabe a diferença entre relatório técnico, parecer técnico, laudo técnico?
laudo pericial, laudo de pericial de investigação, de vistoria, de inspeção. Você sabe essas diferenças? Laudo de auditoria. Aqui embaixo eu vou deixar também a descrição sobre essas diferenças, ok? Bom, pessoal, eu acho que nós já falamos bastante sobre esse tema. Tem um artigo que eu falo também, trago bastante, como vocês que já me conhecem sabem que eu gosto de citar trabalhos científicos, livros e estudos de outros profissionais. Eu tenho um artigo que eu trago normas, leis, e CPC e várias outras normativas para embasar tudo que eu disse aqui, tá? Porque o que eu estou dizendo aqui eu não vou citar, porque delongaria demais. Mas no artigo você consegue ver o porquê cada afirmativa dessa tem um peso, porque eu trago indicação, sugestão, citação de outros trabalhos, ok? Bom, eu acho que já conseguimos resolver essa questão da diferença entre o perito judicial. O que foi, Luara? E o assistente técnico. Acho que já conseguimos tirar as dúvidas. Qualquer outra dúvida você pode entrar em contato comigo por e-mail, WhatsApp. Tem tudo aqui nas minhas descrições lá no meu site, né? Quero falar tchau aqui para Luara, minha calopsita do coração. Ela adora um carinho. E para Yellow, que também está aqui, maravilhosa, participando do vídeo. Minha filha que sugeriu que eu trouxesse ela para dentro dos meus vídeos. Galera, tendo qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Grande abraço para vocês e até a próxima.